Fala pessoal, começamos aqui mais um Rcast. O Rcast é o podcast da Escola Teológica Raízes. Eu sou o professor Thiago e hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo, um tema que está em alta aí, e é um tema que traz muitas dúvidas sobre o que de fato é ser um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Antes de nós começarmos esse bate-papo, quero aqui apresentar os nossos convidados. Começando aqui pelo nosso pastor amado e querido. É eu. Muito bem. Pode chamar pelo meu nome, já te falei, né? Certo. Mas estamos aí, né, meus irmãos? Graças a Deus. Sempre bom estarmos aqui juntos, né? A gente sempre procura trazer um tema de relevância. E eu tenho certeza aí que os homens que estiverem ouvindo vão se edificar, assim como nós também nos edificamos aqui enquanto conversamos. Top demais. O nosso outro convidado, já é o conhecido aí da galera, o nosso professor e psicólogo, Giovanni. É isso aí. Fico feliz de estar mais uma vez aqui, né? Falar igual um pentecostal agora aqui. Amém. Me anima, cara, me anima. Tenho que te animar, né? Mas é um assunto bem importante, né, Thiago? Pra gente poder trabalhar isso. A gente vai falar um pouco do viés da cultura também do machismo ali. Isso. O que tem a ver o machismo com a questão de ser um homem de Deus hoje, o que isso influencia. E mais um bate-papo da Escola Raiz aí pra gente poder falar as verdades da Bíblia Sagrada. Show de bola. E temos um outro convidado aqui, o professor Vitor. Ele é estreante no Rcast, mas já é conhecido da casa também. Se apresente, Vitor. Fala pessoal, beleza? Vitor, primeira vez aqui. Tentar contribuir um pouco para esse tema que infelizmente é bem mesclado com a cultura evangélica que a gente vive há muito tempo, né? E para mostrar, tentar trazer a partir da Bíblia que a gente pode ser um homem de Deus sem exercer um domínio sobre ninguém, na verdade, né? Principalmente sobre as nossas esposas, que são aí para contribuir para nossa vida em Deus. Massa. Então tá, vamos continuar, vamos dar início a esse bate-papo maravilhoso, mas antes, já conhece, né? Solta a nossa vinheta aí. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Voltamos aqui para iniciarmos esse bate-papo muito bom, muito maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para todos nós. Mas antes eu queria te pedir um favor. Aquele favor assim, eu gosto da Escola Raiz. Se você gosta da Escola Raiz, então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí, comenta nesse episódio. Cada vez que você faz isso, você diz para o YouTube que a Escola Raízes ela é relevante. E ao se tornar relevante, o YouTube vai mostrar esses episódios para mais pessoas. E eu tenho certeza também que você está inserido em algum grupo aí. Você pode pegar o link desse episódio e jogar lá no grupo, né? Por que não distribuir conteúdo bom, equilibrado e relevante, né? Hoje a gente ouve tanta coisa desequilibrada, tanta coisa irrelevante, tantos influentes com milhões de seguidores que não agregam em nada. Por que não, então, ajudar a compartilhar a Escola Raízes, que tem um conteúdo saudável e equilibrado aí para edificar a vida das pessoas. Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como ser um homem de Deus sem ser machista. Então vou lançar a primeira pergunta aqui para a gente conversar, dialogar, e nós vamos construindo aqui a nossa conversa. Gente, qual é a diferença entre liderar o lar com amor e praticar o machismo no dia a dia? O que vocês acham? Qual a principal diferença aí? Então, eu acredito que começa pelo significado de liderança, né? E sendo bem simplista, o líder ele se insere na tarefa que vai liderar, não é só alguém que manda, né? E se a gente está falando de um lar cristão, né? Tem o tempero do amor sempre, né? Então ele não só se insere, como ele o faz com amor. Primeiro, o amor a Deus,
que o faz ter um temor com aquilo que ele tem nas mãos, e um amor ao próximo, no caso a sua família, que o faz equilibrar em tudo que ele coloca as mãos, né? Eu acredito que o tempero do amor vai falar muito sobre a liderança do homem de Deus na casa. E do machismo, para diferenciar, é o status quo, né? Infelizmente, muito do machismo que a gente tem na sociedade vem muito da falta de sensibilidade com quem está ao nosso redor, né? Não perceber, às vezes, o machismo em si mesmo, né? Porque é uma questão cultural também, né? Infelizmente, e não é cultural de nossos pais, nossos avós, é uma cultura cultural, é uma conduta cultural há milênios, né? A gente vê até na própria Bíblia, ela não se preocupa em esconder nada, né? Porque os personagens que estavam ali, eles praticavam a cultura da época. E o reino de Deus chega para arrancar o homem de dentro dessa cultura e transportá-lo para o reino de Deus, do Filho amado, né? Sim. Então o nosso grande desafio é o tempero pelo amor e se sensibilizar com aqueles que estão ao nosso redor, ou falando machismo especificamente, com aquelas que estão ao nosso redor para não se sobrepor, né? Acredito que esse é um ponto bem principal mesmo. Eu acho bem interessante, né, Vitor? Eu sempre confundo o Vitor com o Gabriel, né? São parecidos. Não é o único, entra na fila, irmão. Lá no dia Gabriel é mais cabeçudo, né? da penitenciária eu cometi uns 2 atos falhos lá, mas a gente vai se acostumando. Eu acho que eu ia falar, né? Eu acho que o Gabriel, não, eu acho que o Vitor falou bem, né? Sobre a questão ali de Jesus. Acho que Jesus ela é a chave hermenêutica para a gente poder entender a Bíblia, né? O próprio Lucas, não o nosso pastor, mas o Lucas mais crente, né? Quando escreve Atos dos Apóstolos, ele coloca os parâmetros do ministério de Jesus bem claro, né? Então é o seguinte, fez o primeiro tratado ao Teófilo acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então todo o parâmetro do ministério de Jesus, ele se resume em 2 coisas, em fazer e também ensinar. Por que que eu destaco isso? Para dar até conforto para aqueles que nos escutam, que além de Jesus ter feito muitas coisas na Bíblia, como milagres, sinais, né, restituições, ele também nos ensinou muitas coisas. E dentre esses ensinamentos, né, tem a questão, como o Vitor destacou, do amor, da empatia, de olhar para o outro. E essa questão do machismo é justamente o contrário daquilo que Jesus ensina, né? Porque quando eu trabalho a ideia do machismo, eu anulo o outro. É como se só eu estivesse ali, é como, né, só eu que me importo, tal. E a questão cultural também. Eu faço bastante terapia de casal e às vezes vejo isso muito claro, né? Uma vez eu me lembro de uma situação de um aconselhamento que a pessoa disse, tá, mas o que a pessoa quer? Eu faço as compras do mês. Como se só fazer as compras do mês já fosse algo que fosse suficiente. Então não consegue ver como uma plenitude, algo total, de escutar o outro. Então, principalmente, né, tem gente que vem conversar comigo e diz assim, mas é difícil, Giovanni, porque a gente tem uma posição de destaque, de liderança, né, tem que impor o respeito. Às vezes a minha esposa, a minha mulher não me escuta, só que colocar o respeito não significa que você vai ser machista. Você tem que liderar conforme a Bíblia ensina. E esse é o padrão e o parâmetro. Então, como é que eu saio dessa cultura que ela é enraizada há muito tempo? Através da Bíblia Sagrada. E esse é um desafio hoje. Por quê? Infelizmente, muitas pessoas acabam não lendo a Bíblia, deixando de lado e às vezes sofrendo, né? Eu sempre uso um texto ali de Mateus 11:28, que uma vez alguém chegou e me questionou dizendo o seguinte, a minha enfermidade voltou de novo, né? Eu estou muito decepcionada com Deus. No texto de Mateus 11:28, a Bíblia fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então Deus prometeu, né, a minha cura. E não lê o texto, porque o texto não fala de cura, de tirar, fala de aliviar. Até expliquei para a pessoa do aconselhamento. Tirar vai ser no dia de Apocalipse 21:4, não haverá mais morte, choro, dor, pranto. As primeiras coisas já passaram, isso que tudo se fez novo. Resumindo, para não ficar muito longa a minha fala, é justamente isso.
a cultura ela está ali, não é fácil, é algo que nos institucionaliza, porém há uma saída através da palavra de Deus. Amém. O nosso diretor, Tiago, ele começou com uma pergunta, né? Ele disse, como ser um homem de Deus sem ser machista? Eu acredito que aquele que teme a Deus, né, que realmente é um homem de Deus, ele não pode ter essa prática do machismo. Não pode estar na mesma frase homem de Deus e machista. Por quê? Porque à medida com que eu vou buscando na palavra de Deus, eu vou percebendo como eu devo lidar, não só com a esposa, mas com um filho, com um amigo, né, ou com mesmo uma liderança. A Bíblia diz, revesti-vos do amor. Né? Então, ou seja, não é só amar, tem que estar revestido. Entendeu? É um algo a mais. Porque é o vínculo da perfeição. E o que é esse vínculo? É o que une. O amor é que me consegue me conectar com as pessoas. Então, a partir do momento que eu sou um cristão, mas eu não analiso na Bíblia para ter a minha conduta, aí eu vou errar bastante. Eu vou ser machista, eu vou ser uma pessoa mal educada, eu vou ser uma pessoa que vai fazer uma série de coisas que eu evitaria se buscasse nas escrituras. E o amor, ele é a linguagem que todos entendem. O amor é a linguagem que todos entendem. Entendeu? Então, se eu trocar o machismo pelo amor, a pessoa vai entender o que eu quero dizer. Quando eu estou liderando, ao invés de eu ser aquele machista, autoritário, não, aqui eu que estou com a vez. Eu demonstrar amor, eu tenho certeza que aquele liderado vai entender a mensagem. Porque o amor, ele faz isso. É o que Jesus fez com a gente. Entendeu? Jesus nos amou, não foi machista. Vocês têm que me seguir, vocês têm que fazer o que está ali. Não, ele deixou livre. Ele deixou livre. Então, eu acredito que a gente, como cristão, né, principalmente o homem, precisa observar. O nosso modelo sempre vai ser Jesus. Entendeu? Nós vamos ver como é que Jesus tratava as mulheres. Nós vamos ver como é que Jesus tratava as crianças. Ah, mas aí quer dizer que não pode exercer autoridade? Não, Jesus exercia também. Os fariseus apanhavam bastante. Mas Jesus não deixava de ensinar em amor. Essa aqui é a grande diferença. Mas um dos pontos mais interessantes assim dos ensinamentos de Jesus, né? Ele sempre falava por parábolas, pegava alguns exemplos para transmitir a essência do seu ensino, né? E quando ele vai falar da igreja dele, cara, olha só que massa. Ele traz uma figura, a figura de uma noiva, de uma mulher. Né? A noiva do cordeiro, a noiva que está ataviada, a noiva que está se preparando, a noiva que está se arrumando para receber o noivo. E ele se coloca como esse noivo, entende? E isso já é uma quebra de cultura da própria época de Jesus, que era uma cultura machista. Às vezes a gente tem alguns ensinamentos mais pontuais de Jesus, mais fortes, justamente para proteger a mulher naquela época. Então, Jesus já vem com essa pegada de destruir esse domínio machista sobre as mulheres, porque as mulheres sofriam muito naquela época. Então, quando ele diz que a igreja é uma noiva, uma mulher que está se preparando, ele já vem desconstruindo isso, já vem dando lugar, já vem abrindo espaço para a mulher. E ele se coloca como noivo. E o mais lindo que eu acho é quando Paulo também fala a respeito do casamento, de como deve ser. O homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, se oferecendo de forma sacrificial por ela. Ou seja, não é eu que tenho que me sobressair, não são os meus prazeres que tem que ser atendido. Eu tenho que me sacrificar pela minha esposa. O amor faz isso, o machismo não. E Jesus ali muda a tônica, né? Porque deixa de ser um homem que vai lá, passa, coleta a filha de um outro homem para ser sua esposa e muda para quê? A minha noiva que eu vou passar eternamente em amor com ela. Ele coloca ela num lugar precioso, né? Entesoura, né? Vai entesourar a noiva como se fosse aquilo que lhe é mais precioso, né? E também tem a questão que o machismo ele é uma deturpação de um princípio básico, assim, né? Porque, vamos lá, simplesmente falando, o machismo é o governo do macho, certo? O macho governando.
Só que na Bíblia não é o macho que governa, é o Senhor, né? Uhum. Então, a gente acaba entendendo a própria liderança de uma maneira errada, de um governo errado. Porque a gente tira de Deus o governo final e traz não só para o homem como H maiúsculo, né, humanidade, mas para o homem, sexo masculino sobre os outros. Uhum. E vai revelar o quê? A pessoa que é machista, normalmente, ela não é só se sobrepondo à esposa, é as mulheres em geral. E também o comportamento dele já se sobrepõe sobre qualquer outra pessoa, seja homem ou mulher. É. Porque é uma pessoa cheia de si, né? Dentro, Que ela acha que o Verdade. governo não é do homem sobre a mulher, mas é dele. Sim. Né? Acaba exalando isso em todos os ambientes que ele tá, né? Não, e é interessante que às vezes a gente pensa que o machismo, né? Claro que acontece. Ele vai prejudicar exclusivamente a mulher, mas também prejudica o homem, né? Eu já peguei vários casos assim de pessoas que pelo machismo, né? Por exemplo, assim, eu tenho que resolver alguma coisa, mas se eu resolver essa coisa, eu vou demonstrar um sinal de fraqueza e não resolve. E acaba padecendo e entrando numa situação muito complicada. Então, o machismo, além de atrapalhar a vida da mulher, também atrapalha a vida do homem. Né? E essa comparação ali de Paulo, né, aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, né, vocês devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, para a gente poder clarear o texto, né, o que Cristo fez pela igreja? Né? Ele se esvaziou da sua glória. Né, se encarnou, veio a esse mundo, né, padeceu, sofreu. Então, olha o maior exemplo que a gente tem hoje para poder também nos esvaziar, para poder se igualar e tirar esse machismo cada vez mais, assim. E esse texto de Filipenses vai falar que ele, né, se esvaziou e tal, mas que ele serviu, né? Serviu. Em contraponto àquele que não quer demonstrar fraqueza, Jesus não só demonstrou fraqueza, ele se fez fraqueza, né? Ele veio para servir como servo, escravo, né? Verdade. E para ele, né, o Vitor, não importava a posição, né? Porque ele é Deus. A Bíblia diz em Colossenses 2:9 que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele é Deus. Uhum. Mas mesmo assim ele não ficou preocupado com posição. Ele desceu, né, se tornou, né, igual homens, assim, não no sentido de natureza, mas ele se esvaziou da sua glória para poder mostrar o que de fato a Bíblia mostra, né, que é a igualdade, que é a empatia, que é conseguir olhar o outro, a misericórdia, né, conseguir olhar a misericórdia alheia, assim. Top. Como que os ensinamentos de Jesus desafiam a cultura machista que muitos homens acabam absorvendo, enfrentando, né? Como, sei lá, a gente pode citar aqui um exemplo de um texto bíblico. Eu poderia citar aqui eu acho que o Evangelho de João, capítulo 4, quando ele tem um encontro com a mulher samaritana. Acho que é um exemplo bem prático, né? Um motivo, né? O primeiro motivo é que o judeu da época não conversava com o samaritano. E o segundo motivo é que esse samaritano era uma mulher. Então Jesus ele rompe aqui, quebra dois pontos culturais da época muito importantes. Então o judeu não se relacionava com o samaritano por questões religiosas aqui e sangue, né? E outro ponto é, a hora que os discípulos veem, opa, Jesus está conversando com o samaritano, e ainda mais, essa samaritana é uma mulher. Então aqui ele quebra uma cultura. Jesus está... É como tu começou o podcast. Ele ensinava, mas praticava o que ensinava. Sim. Então ali ele estava mostrando como eles deveriam agir dali em diante. E essa quebra de cultura através do paradigma, do exemplo, né? Então, não só com mulheres, no termo de igualdade, mas, por exemplo, no episódio das crianças lá, né? Aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma poderá entrar nele. Então, olha o exemplo que Jesus usa, uma criança. Claro, ali ele está falando dos atributos da criança, né? Como humildade, não faz acepção de pessoas e tal. Porém, essa quebra, né, Tiago, que ele sempre faz, é usar aquilo que parece não ser na época, né? E sempre trabalhando a ideia da igualdade.
Então, por exemplo, na testemunha da ressurreição de Jesus, quem foi as testemunhas? Foram mulheres. As Né? primeiras, né? Imagina, né? Eu sempre brinco, né? Eu digo, olha como o evangelho, né, tem que ser de Deus mesmo para propagar até hoje. Por quê? Qual é o valor que tinha o testemunho de uma mulher no primeiro século ali? Nenhum. Bem pouco, né? Mas Jesus trabalha e dá a ideia da igualdade. Então, todo momento que você vai ver que Jesus está pregando, ensinando, sempre usando elementos para igualdade e confrontando essa ideia do machismo. Porque o machismo, claro, a gente associa sempre ao homem e tal, mas a ideia do poder. Então, para Jesus, não tem um maior que o outro, né? Todos são iguais. Então, é aí a questão. Como que a gente pode quebrar isso? Mostrando o que Jesus fez. Até no episódio de uma criança ali, né? E eu acho que esse final da fala é bem importante porque ele revela o que está por baixo, né, do machismo, a questão do poder mesmo. E antes de Jesus parar para uma mulher, parar para uma criança, né, que na cultura da época eram inferiores, né, o homem, a mulher e a criança, né, o que a gente pode ressaltar é que Jesus para o rejeitado, né? Ele é o que atende ele é o bom samaritano na história, né? Que atende o caído, né? Ele atende a mulher samaritana, ele atende aqueles que ninguém quer parar. Então vamos lá. Tem o homem, a mulher, a criança e aquele que é rejeitado. Jesus vai lá no fundo do poço e junta aquele. Por que a gente não atenderia, né, aquelas pessoas que são como a gente? Na questão da igualdade, né? Se Jesus para por aquele que ninguém dá valor, nós também deveríamos parar. Eu acredito que esse é um método muito prático de conseguir mudar as coisas, né? Se Jesus pararia por aquele que a gente sequer olha, né? Aqueles que vemos e convivemos merecem nossa atenção e nosso amor, nossa sensibilidade, sem dúvida alguma, né? E às vezes, né, Vitor, a gente tem uma vida bem tranquila dentro de casa, a gente não oprime a mulher, a gente respeita, só que a gente pega essa essência do machismo e leva para outras áreas da vida, né? Às vezes como no trabalho, eu não respeito a pessoa, né? Ou ideias diferentes, então sempre essa ideia mascarada e velada do poder, às vezes domínio, né? no domínio, Ele ele não se revela, às vezes, no lar, né? Às vezes se revela fora. Tanto é que quantos exemplos, né, de pessoas que dizem assim, nossa, mas ele em casa é uma maravilha, né? Mas nas amizades, no trabalho, né, contrariou ele, o borderline já pega e já... Então ele está usando o quê? Ele está usando essa primícia do machismo fora e não dentro. E fala de uma necessidade dele, né? De uma necessidade, Por que que eu tenho que me impor? Isso daí é mais questão psicológica, né? Se eu me percebo como alguém que sou inseguro, que preciso mostrar alguma coisa, que preciso ter o controle, automaticamente eu vou me movimentar no mundo para ser esse alguém que tem esse controle. Né? Então isso aparece muito claro assim nas questões, na vida e... É muito uma construção cultural mesmo, né? Porque, tipo assim, nós como homens aqui sentados e conversando, desde a nossa infância é nos passada a informação de que para ser homem eu sempre tenho que ter a última palavra, para ser homem eu não tenho que levar ofensa para casa, para ser homem eu tenho que resolver minhas questões com grito, com domínio, né? Então, se eu sou confrontado no trânsito, alguém me corta, para ser homem eu tenho que revidar, eu tenho que buzinar. Então, se eu não fazer isso, a sociedade que me cerca vai me achar um frouxo. Aquele lá não é homem. Teve um vídeo uns tempos atrás aí, eu não sei se vocês viram, bem famoso, faz um mês eu acho. Tava um casal de outro país, estava num parque com uma criança, e do nada apareceu um homem e meio que deu um tapa na cara da criança. Não sei se vocês viram. Foi bem forte assim a cena até. O pai da criança fez o quê? Pegou a criança, puxou e saiu de perto do cara, tá ligado? Proteção. Até uma atitude nobre. O pai da criança foi criticado. Por que que ele não revidou? Por que que ele não bateu no cara? Por que que ele não pegou e socou a cabeça daquele cara? Então, por quê? Porque é um conceito errado de machismo, de homem, de ser homem. De força, né? Hombridade.
Não, ele tinha que ter pegado, ó, mulher, segura o meu filho aqui, agora eu vou, pão, vou bater no cara. Não, ele teve uma atitude de proteção. Então, o homem, além de ter sofrido com a agressão no seu filho, ele ainda sofreu críticas por não ter revidado. E é interessante, Thiago, porque às vezes o homem ele tem essa ideia de não revidar, mas a cultura está tão enraizada e institucionalizada que a mulher não entende. Também. Que às vezes a mulher vai dizer, tá, mas tu não vai fazer nada, né? Não, tu tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu sempre lembro do caso da Jezabel, né? Que o pessoal pensa que a Jezabel pecou porque pintava os olhos, né? Não, não é isso. A Jezabel, qual era o problema da Jezabel, além da idolatria? Era incitar Acabe. Então, no episódio lá da vinha de Nabote lá, tá, mas tu vai deixar desse jeito? Tu vai ter que fazer. Tu é rei, tu é isso, tu é aquilo, né? O que mais ele vai fazer pra ti? Então, olha como é enraizado, né? Às vezes não só no homem, mas também na mulher. Isso. Às vezes a mulher chega e diz, tá, mas tu não vai fazer isso. Às vezes não que a minha mulher tenha essa cultura do machismo, né? Mas às vezes, como eu lido muito com essa questão psicológica e de paciente, às vezes vem mensagens assim, ela diz, nossa, né, tu é muito calmo. Sim, por quê? Porque Jesus foi calmo, né? Jesus foi calmo, então eu passo isso pro meu filho também, ó, tu tá na escolinha de futebol lá, alguém vai dar uma entrada em ti. Ah, mas tem que já levantar, porque a própria cultura já diz, né? Já levanta e já bota o dedo na cara do outro e tal. Não. Vai lá, pede desculpa, ou se ele coisar, perdoa, e é assim que tem que fazer. É uma reconstrução, esse é o nosso desafio da igreja, né? É uma reconstrução de... Reconstrução. Porque todos esses pontos que a gente levantou aqui, que a sociedade vai inculcando no homem desde criança, é fruto da natureza humana caída. Eu ia falar sobre isso aí. Não é fruto do que é o certo. Não, é nossa natureza humana caída. E o que Jesus vem fazer? Restaurar essa humanidade caída. Então é em Jesus que a gente encontra o ser humano que a gente deve ser. E o ser humano que a gente deve ser, que é Jesus, disse o quê? Se alguém te ferir a face direita, ofereça a face esquerda. Então, na concepção, na percepção de Jesus, o homem verdadeiro, o verdadeiro macho, vamos dizer assim, né? O verdadeiro macho é aquele que dá outra face. Entende? É aquele que se coloca à disposição, a serviço do próximo. Por mais que o próximo esteja lhe trazendo ofensa, lhe causando dano, lhe causando mal. Por que o ensino de Jesus ele desafia a cultura? Porque, na verdade, não é que desafia a cultura ela criou-se em cima de um orgulho. Verdade. Entendeu? Que é a nossa natureza caída. Ninguém aceita perder. Nós mesmos, né? Quantas vezes a gente vai querer... Não aceita perder, cara. Mexeu, entendeu? Já é um mecanismo, parece que defesa. Por que então que eu tenho que me sujeitar a Deus? Porque eu não quero isso. Porque Jesus me ensinou o contrário. Por que é que eu vou para os pés de Jesus? É porque eu não consigo. A minha cultura é o meu orgulho. Se tu observar, todo pecado é um tipo de orgulho que a gente comete. E todo ato de santificação começa na humildade. Tu entendeu? Então veja só, quando o meu coração ele tá cheio de mim, gente, pra gente pecar as obras da carne não é difícil. A Bíblia diz que são conhecidas as obras. Todo mundo sabe ali o que é imoralidade sexual, todo mundo sabe o que é lograr. Por quê? Já é conhecido de nós. Agora, fruto do Espírito, ninguém consegue sozinho. Precisa do Espírito Santo, porque senão a gente vai fazer o que não deve. Entendeu? Então, por que o ensino de Jesus desafia? Porque vai contra o nosso orgulho. Vai contra aquilo que as pessoas dizem que a gente tem que ser. Criado, vou até falar aqui, né? No inferno mesmo. O inferno propaga isso aí. Mas a nossa cultura não é do inferno, gente. A nossa cultura é do céu. E a pressão, ela, digamos que é dupla, né? Porque tem a questão da natureza, né? Aquele instinto, vamos dizer, corrompido, que vai falar do orgulho. E a pressão externa, que é vamos dizer, o mundo como um sistema mau, né? Você tem um impulso e ainda tem um incentivo de fora. Sim. Qual é o passo natural? Né? É exercer o domínio, a ofensa, né? E como o Giovanni falou, né? A nossa grande
batalha, luta, dificuldade, é vencer isso, vencer o sistema que é imposto e vencer o mal, sabe? O mal que vem de dentro mesmo, né? Então, por isso a questão, né, como o Lucas falou, do espírito ser tão importante. Porque só o espírito para vencer esse duplo mal. Sem ele nós não conseguimos. Daí vem, em contraponto, né? A Bíblia diz que aquele que se humilha, a si mesmo se humilhar, não é aquele que é humilhado, mas aquele que si mesmo se humilhar. Talvez o passo principal para começar a vencer essa conduta seja a própria humilhação, no sentido de humilhar-se, né? Isso mesmo. De chegar a Deus digamos, chegar a Deus em oração, começando por aí, em humilhação, em auto-humilhação, no sentido de Deus, Senhor, meu coração tá grande, eu tô grandão demais, preciso ser um pouquinho esmagado, porque esse mal que tá me controlando, porque digamos que o orgulho seria, sei lá, seria uma chave. E esse mal interno e externo usa ela para nos conduzir, para ligar e ter o controle sobre nós. Sendo humilde diante de Deus, reconhecendo fraqueza, o Espírito vai ganhando força em nós, né? E o porquê que o Rcast, né, se propõe hoje a falar sobre o assunto. Porque até então aqui, a gente está falando de uma sociedade que está escravizada pela natureza humana caída, que é o pecado. Mas tem um detalhe preocupante aqui. Por quê? Porque essa cultura machista, ela tem invadido, de certa forma, a igreja evangélica brasileira. Né? Tem se confundindo muito o que é ser um homem de Deus, tipo o livro do Telmo, Seja Homem, né? Um livro sensacional e extraordinário, tem embasamento bíblico e nos chama de volta, né? A como de fato ser um homem de Deus. Só que a grande massa cristã tem meio que misturado, né, o ser homem com o machismo. Né? Então, as reuniões de homens de muitas igrejas evangélicas hoje nos causam espanto, porque eles começam a desenhar uma caricatura de como um homem deve ser. Né? Um homem ele tem que ser rígido, um homem ele tem que ter palavra forte. O homem não chora. O homem não chora, tem que ter palavra de afirmação. Algumas igrejas falam que o homem tem que fumar um charutão mesmo, beber cerveja, né? E acabam levando os homens de Deus por um caminho perigoso. E essa galera acaba aceitando porque, quem está me orientando é uma autoridade espiritual, é uma pessoa que eu respeito, usam-se textos bíblicos isolados para satisfazer o próprio orgulho que já está lá dentro. O próprio orgulho. Então, temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado com essa mensagem. Porque é uma linha tênue. Né? Ela rompe fácil aqui. Para a gente ir para o outro lado, é um passo. Uma vez eu assisti uma frase que me assustou. Desses propagadores, né? Desse ser homem equivocado. Ele falou o seguinte: a mulher não tem que só se sujeitar a Deus em adoração. Ela também deve se sujeitar a Deus, ao homem, ao seu marido em adoração também. Por causa dele ser a imagem de Deus também, né? Envolve essa... Cara, isso aqui é um semideus, né? É um semideus e tá dizendo para a mulher tirar o foco da sua adoração, que deve ser somente Deus, e colocar no homem. Então, vem disfarçado os discursos machistas dentro da igreja, as né? imagens de escultura modificaram, né? Isso. Na verdade, o ídolo do coração tá ali, né? Ele só não tá manifestado através de imagens, mas ele está ali. E eu também já acompanhei essas igrejas assim, né? Quem trabalha com apologética cristã sempre tá olhando uma ou outra, né? Para entender como é que tá o cenário nacional e mundial. E basicamente, como o Thiago diz, é um parâmetro humano, né? Reforçando o poder, a autoridade, aquilo que a Bíblia não diz. Então, como que eu quebro o machismo mais uma vez? Me esvaziando, entendendo que existe outra pessoa ali do meu lado. Entendendo que eu não sou a última Coca-Cola do deserto, que eu não sou a última bolacha do pacote, que a outra pessoa também tem voz, tem entendimento. Então, quando eu me igualo,
automaticamente eu acabo com essa ideia do machismo. E essa confusão, né, que tem entrado nas igrejas é justamente isso. Eu deixo a Bíblia de lado, né, porque não é fácil eu dizer que eu vou me esvaziar, né, porque parece o contrário, né, eles sempre querem ter poder, né. Tem que fumar um charuto, beber cerveja e ter a teologia sistemática do fulano de tal lá. Não vou dizer o nome para não promover. Mas... E esquece as questões básicas e elementares da Bíblia Sagrada, que é o respeito, que é o amor, que é a compaixão, que é a humildade. E acaba entrando num mundo onde a cultura já reforça, daí mesmo que ganha mais força. E hoje em dia, até mesmo por conta, né, do que tu falou, Giovanni, a falta da palavra em si, Provérbios vai dizer que o homem anseia pela eternidade, né? Tem o Dostoiévski que vai falar que o homem tem um buraco no coração do tamanho de Deus, né? Fala da nossa criação, aquilo que é a nossa tendência, aquilo que é divino, vamos falar assim. E é do homem, então ele está sempre buscando algo a mais. Só que sem a palavra fica um espaço vago, ele vai buscar em algum outro lugar. E hoje em dia a gente vê uma ascensão, né, na estratosfera da importância das mídias sociais que tá ganhando na vida das pessoas, né? E daí, o Instagram, o TikTok, todo isso aí, em vez de ser um momento de entretenimento do meu dia, vira uma fonte de conhecimento, né? Não só as igrejas propagam isso, mas tem muitas páginas com milhões e milhões, que vamos pegar uma igreja. Eu não sei qual é a média de membros de uma igreja geral, mas bota lá, 200 membros. Ele atinge 200 pessoas, o pastor, a pastora que fala sobre isso. Mas uma página na internet, ela facilmente chega a milhões de pessoas. Isso de seguidores, fora o alcance dela, né? Daquilo que é compartilhado. E muito fácil a gente acha essa questão até que tu falou ali da adoração. Eu vi também numa página disso aí uma vez. Um irmão compartilhou comigo, né? Sabe, essas frases que empoderam o homem, como se precisasse, né? Já não, esses ímpetos já não fazem o cara querer se empoderar sozinho. Daí eu falei assim, meu irmão, só não falei tá amarrado, né? Mas, meu irmão, olha bem essa página aí, meu irmão. Vê se ela é uma fonte boa pra ti, né? Porque são páginas que vão dizer lá, é uma página sobre o homem, como se portar sendo um homem tem lá uma pegada... não posso dizer bíblica porque não segue a Bíblia, né? Porque senão não falaria isso. Mas tenta ser cristã. Que mais vai falar de como a mulher deve ser do que o homem. Isso aí é uma característica muito clara. E o homem tá ali para ser servido, né? Exato. Eu não vou falar que o homem deve ser perdoador, como Jesus fez pelo ensino e pelo exemplo. Eu não me torno um homem de Deus pelo exemplo. Eu me torno um homem de Deus dizendo como é que a mulher tem que ser. Então, enraiza ainda mais, né? E por que isso tem tanta aderência? Porque muitos só querem um aval. Eles não querem mudar. Eles sequer encontram um erro na conduta. Eles acham que esse é o modelo certo, então eles precisam de um aval, precisam achar nem que seja uma referência bíblica isolada para poder operar em cima daquilo ali agora com a mente cauterizada pela própria Bíblia. Ou achando ele que é a própria Bíblia, né? Só que daí vem o contraponto, né? Jesus exercer a hombridade como Cristo ou como diz uma página na internet, né? Ser homem segundo o coração de Deus ou segundo o próprio coração, que já tem uma posição formada do que é um homem de verdade, eu só preciso de alguém que me apoie, porque eu não tenho coragem de falar isso sozinho. Chancela aquilo que só eu precisa acho que disso. É o que Paulo falou, né? Nos últimos tempos virão tempos difíceis, nos últimos dias virão tempos difíceis. Pessoas vão arranjar para si próprios mestres que vão falar o que agrada aos ouvidos, né? As pessoas vão fazer isso. Gente, tá muito bom o nosso bate-papo sobre isso, mas tudo que é bom acaba também, né? E o nosso tempo tá indo pro final. Eu queria que vocês deixassem aqui algum conselho para os homens, né? A gente tá falando aqui para homens, de como eles devem se comportar, né? Um último conselho aqui que vocês dariam
né? Eu deixo agora esse tempo e esse espaço para isso. Por favor. Então, eu acho que, resumindo, né, Thiago, é o que a gente falou aqui, né, no Rcast, é olhar para a figura máxima, né, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, toda vez você, homem, que tem dificuldade com essa questão do poder, que não consegue assimilar isso, que não consegue controlar, que foi envolvido por uma cultura, lembre-se que nós temos um agente ativo que nos ajuda, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não é um ente sem função. Ele é alguém que está ali para nos ajudar, ele é o consolador. Então, se tu tiver dificuldade para isso, busque ajuda e entenda a questão da humildade que Jesus também fez, que se esvaziou da sua glória, que buscou o entendimento de igualar as pessoas, né? E sempre busque uma oração também, né? Práticas espirituais que você possa ter um entendimento e sair de uma realidade que é externa, que é manchada pelo pecado, né? Essa cultura que diz que tu tem que fazer, e pular, né? O convite que eu faço é que você pule dessa realidade externa para a realidade bíblica e interna, que é o reino de Jesus Cristo. E a partir disso, com certeza, tua vida vai mudar, tanto para o homem quanto para a mulher também, que às vezes a mulher também aprendeu isso, né? Tem muitos casos assim de um homem, a mulher teve uma infância com um pai que era autoritário e depois ela quer reproduzir no marido, que o marido tem que ser assim também, porque o exemplo de homem é o exemplo de pai, aquele que manda e pronto, e não é assim que funciona. Então os dois, tanto o homem quanto a mulher, tem que entrar na nossa regra de fé e conduta, que é a Bíblia Sagrada. Eu acredito que a questão do orgulho é o principal problema nisso. Então, eu acredito que seja o foco daquilo que a gente precisa vencer para conseguir passar por cima disso, né? Primeiro, aquele que não se percebe ou acha que não é, vale a análise, né? E daí aqui eu deixo o Salmo 139, 23 e 24, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. Não precisa ofender o próximo na hora. Mas se ofende a Deus, já é algo que eu devo mudar, né? E na verdade, se ofende o próximo, ofende a Deus. Sim, antes ofendeu, né? É. E dirige-me pelo caminho eterno. Então, se a gente acha, isso vale para mim, para nós aqui, né, que não tem, vale o sonda-me, né? Se você passou por isso e o Espírito Santo trouxe ao seu coração esse ponto a ser analisado, eu acredito que o caminho realmente seja o caminho da humildade. Nada pode humilhar e ofender tanto um coração quanto o perdão. É humilhante ter que pedir perdão. Por isso que a gente luta tanto para não fazer. Percebi. Qual é o primeiro passo? Peço desculpas. Porque isso humilha e esmaga o coração de uma maneira que deixa ele bem do jeito que Deus quer. O ego, né? O ego. Coração assim... Claro, é o coração falando ego mesmo, né? Deixa ele bem, bem pequenininho. E isso, toda vez que eu for falar de novo alguma besteira contra alguém, eu vou lembrar. Se eu fizer, eu vou ter que pedir perdão. E isso vai criando barreiras, né? Até psicologicamente falando, né? O nosso entendido, especialista na área, acho que vai concordar comigo. Se eu vou criando barreiras para prevenir, é melhor do que eu remediar, né? Sim. Então, assim, acredito que o perdão é um ótimo caminho para começar resolvendo e plantando novas sementes para daqui para frente andar em humildade com todo mundo, né? E eu acredito que seja um bom caminho para começar. Top. Tem uma frase que diz, né? Pedir perdão é uma virtude, não precisar pedir é sabedoria, né? Top. Então é bem isso aí. Às vezes nós homens, né, nos preocupamos com a nossa reputação, com aquilo que as pessoas vão dizer. Em determinada situação, deveria agir de tal maneira. E lá dentro, às vezes, a gente não quer. Mas por conta da cultura, a gente diz, não, eu tenho que fazer isso para o cara ver que eu sou homem. Então aqui, quando nós estávamos falando, eu fiz uma frase aqui, ó. Você não deixa de ser homem por ser humano. Em que sentido? De ter vontade de ser machista, de ser autoritário, ou às vezes até de ter uma cobiça, uma inveja. Não, você não deixa de ser homem por conta disso.
de ter essa inclinação. Você deixa de ser homem quando você concretiza isso, quando você pratica isso. Por quê? Porque a tentação não é pecado. E é normal que venha, né? Não, tu tens que agir assim, o cara te bateu, bate também. Não. Se eu bater, revidar na mesma moeda, eu deixo de ser homem. Porque nós estamos falando aqui do homem bíblico, do homem que quer agradar a Deus. Agora, quando alguém me fere e eu não retribuo isso, eu fui um baita homem. Eu fui um homem segundo Jesus. Entendeu? Então eu não deixo de ser homem por ter essa vontade de ser machista. A gente quer mesmo, quer chegar e mostrar para todo mundo, na empresa, em casa, no trabalho, até na igreja. Entendeu? Mas eu não deixo de ser homem porque às vezes vem esse sentimento. Não, eu deixo de ser homem quando eu pratico ele, quando eu deixo sair para fora aquilo que está lá dentro, né? Então, seja um homem bíblico, né? Seja um homem que teme a Deus. Amém. Seja um homem bíblico. Seja um homem que teme a Deus. Muito bom. Então encerramos hoje mais um episódio do RCast. Eu espero que sirva para edificação da tua vida. E como o Vitor falou, se tocou o teu coração, esse é o momento de você se render ao Espírito Santo. Então que o Espírito Santo produza em você o sentimento que todo homem de Deus deve ter, né? É uma humildade e humilhação perante a graça avassaladora que ela é. Beleza? Então, se você quer continuar nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acompanhe aí nós nas redes sociais, estamos lá no Instagram também. E já vou adiantar aqui, né, de primeira mão, a Escola Raízes tem uma escola teológica aqui na aba, tem cursos online também. Nós estamos encerrando esse ano em 2024, mas já temos uma data aqui para 2025 já abrir as matrículas, ô Pastor Lucas. Amém. Isso aí. Dia 7 de janeiro, de primeira mão agora, 7 de janeiro, as matrículas da Escola Raiz 2025 estarão abertas. Então, anota aí. Vai lá no nosso Instagram, tem um link lá na bio, tem uma informação lá, ó. Clica aqui para matrículas. Você clica lá, chama o nosso suporte e a gente vai te colocar numa lista de espera lá para dia 7 de janeiro. Você se matricular na Escola Raiz. E é na Escola Raiz também que a gente aprende a ser um homem bíblico. E outra coisa, né, Tiago? Dia 7 de dezembro tem a nossa formatura. Verdade. Né, para você ficar animado, ver ali o pessoal Pode concluindo acompanhar o curso, no nosso canal, tem né? como acompanhar, né? Aqui, onde a gente lança os RCast, vai ter a formatura ao vivo para você acompanhar, a transmissão ao vivo da nossa formatura. Veja que lindo que é. A gente espera você como aluno na Escola Raiz 2025. Gente, um abraço, um beijo no coração e até o próximo episódio. Ao fim de mais um RCast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.